Agora, todo mundo abre em Efésios 5:27. E o que diz lá? Diz que ele possa apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem qualquer mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante a isso, de forma alguma, ou defeito. Amém. Agora, essa é uma receita incrível para uma esposa. E eu acho que, daqui para frente, todo mundo que for arrumar um grande amor vai realmente usar essas duas qualidades tão importantes. Ficou uma fórmula simplificada para um amor. Sem mancha, sem ruga. Podem se sentar agora. Uma das coisas incríveis. Olá, olá. Uma das coisas verdadeiramente incríveis sobre a unção é que a unção procura e encontra, especialmente aqueles que são jovens. É, as pessoas não sabem que a unção procura os jovens. Por isso que até hoje muitos dos profetas que foram levantados são jovens. E muitas pessoas raramente percebem isso. Mas você vê que todos eles são realmente jovens em uma certa idade. Primeiro, quero que vocês vejam como a unção está procurando os jovens. Por que os jovens? Porque quando o velho é ungido, ele vai usar a unção para descansar. Então, você tem um descanso verdadeiramente ungido, uma aposentadoria abençoada e ungida, e um relaxamento profundo e ungido. E o seu não fluir vai se tornar ainda mais ungido. Não sei se entendem. Não flui e acaba ficando ungido nisso. É ungido para não fluir. Seu mau humor e sua atitude ruim de comportamento de ancião vão se tornar verdadeiramente ungidos e poderosamente fortalecidos. Rejoindrer disse em seu livro: se você abençoar um diabo, vai prosperar. Por isso, não oramos pelas pessoas quando saem da igreja. Não oramos por você. Oramos a Deus, Pai. Estamos em algo assim. Só depois é que talvez a gente ore por você, se você for capacitado para nos atacar. Pode ser esse empoderamento que, mesmo quando você vê pessoas que antes eram bispos se desviarem e começarem a atacar, o ataque é ainda mais forte e cruel, porque um dia eles realmente já foram chamados de bispo. Portanto, é de grande importância compreender que a unção divina, em sua essência, busca e se manifesta na vida dos jovens que demonstram e cultivam certas características e qualidades específicas em seu caráter e em suas ações. Primeiro, eles têm música. A música se torna ungida. Como nossa irmã que estava cantando aqui, você verá que ficará revigorado quando ela estiver cantando. E então, número 2, a dança, que é ungida. Número 3, haverá alegria. Alegria ungida. Haverá alegria ungida. Então, número 4, eles fluem, que o fluxo se tornará mais fortalecido,
ungido e oleoso. Você vê? Então eles vêm com força e sua força para definir. O Senhor se torna mais ungido. E então eles carregam um jugo na juventude. Com unção, eles farão as obras difíceis na igreja. Sim, então a unção procura os jovens. Ele diz: eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Então Deus está procurando por jovens. Então hoje há vários jovens que vão ser ungidos. Sabe, enquanto eu estou pregando, ou não sei o que vai acontecer, mas Deus vai te destacar e te ungir de forma especial. Então, deixa eu te mostrar rapidamente como a unção procura os jovens. Quantos aqui estão surpresos que a unção procura os jovens? Quero dizer, todas essas mensagens são mensagens surpreendentes. Não são mensagens surpreendentes? Quer dizer, você não veio pensando que sabia qual era a mensagem que seria pregada? Sim. 2 Reis, capítulo 9, versículo 1. O profeta Elias chamou um dos profetas ou uma das crianças. Afinal, não foram os profetas. Ele não ligou para nenhum deles, de forma alguma. Ele chamou, sim, realmente, em vez disso, uma das crianças. Houve profetas. E chamou um dos filhos dos profetas, e disse-lhe: levanta-te, toma este vaso de azeite na tua mão, e vai a Ramote de Leade. Uau! Você está aí. E pegue esta caixa de óleo, e, quando chegares, procura Jeú, filho de Ninsi, e entra, e faz-o levantar-se do meio de seus irmãos, e leva para uma câmara interior. Então, por favor, pegue a vasilha de óleo, derrame-a cuidadosamente com atenção sobre a cabeça dele e diga claramente com reverência: eu ungirei como o legítimo rei sobre Israel, o povo escolhido por Deus. Então abra a porta e fuja. Continue para o norte. Então o jovem, o que homem? O velho? Não, Natar, o jovem, até mesmo o jovem. Os profetas foram para Ramote de Leade. Uau! Então você vê, Deus realmente queria deixar alguém andar no poder e na unção do próprio Eliseu, de uma forma muito especial. E ele esperava um filho do profeta. E você percebe que ele realmente continuou preferindo o jovem, ainda o jovem, e ele, o profeta, e foi para Raot Hagiliel. Uau! E então, no versículo 5, quando ele chegou, eis que os capitães do exército estavam sentados. E ele disse: tenho uma missão para você, ó capitão. E Jeú disse: qual de nós todos? Ele disse: para você, ó capitão. E ele entrou na casa, derramou óleo sobre a cabeça dele e disse: assim diz o Senhor, sem variação, sem ideia nova. É uma criança, só uma criança. Diga isso, diga isso. A criança vai dizer, o adulto vai dizer outra coisa. Vai dizer, preciso conversar uma coisa com você. Então eu vou começar a dar voltas por aí. Ele disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi. Não é que Eliseu tenha. Eu te ungi. Então ele está seguindo a palavra. Alguém vai ser orgulhoso demais, humilde demais, orgulhoso demais para alguma coisa,
para simplesmente repetir as mesmas palavras. Eu te ungi rei de Israel, rei sobre o povo, até mesmo sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Uau! Agora, o livro intitulado Jezabel é, de fato, um dos meus mais recentes e novos livros publicados. Sim, e ao longo da leitura, você descobrirá que ela era uma mulher verdadeiramente fora de qualquer ordem estabelecida, uma figura que desafiava as convenções de sua época. Mas foi ela quem conseguiu enfrentar Elias. Não havia nada que pudesse. 400 profetas de Baal não conseguiram enfrentar Elias, Acabe e todos aqueles caras. Mas Jessel, sim. Então esse é um grande poder. E Deus finalmente estava agindo contra esse grande poder que já atuava há muito tempo. E esse movimento foi para ungir Jeú. Jeú foi quem não se comoveu com maquiagem. Quando Jeú chegou à cidade, Jezabel pintou o rosto e saiu sorrindo. Um dos seios dela até tinha aparecido. Jeú não liga para essas coisas. Maria se esforça tanto. Ele não se deixou levar pelo seu charme ou força. Olha só, isso é realmente impressionante, não é mesmo? Sim, sim, sim. Ele disse não, não. E não tinha ninguém lá. E ele estava lá. Ele disse: quem está do lado perdido? Eles asseguraram. O eunuco. Eles asseguraram. Sim, é preciso força de vontade para vencer uma Jezabel. Alguém que não é afetado pelo charme de uma mulher. Para vencer uma mulher enganadora sem um eunuco, não se pode vencer Jezabel. Há muitas chaves para vencer Jezabel. Um deles são os eunucos. Precisamos de eunucos. Não se movem por sexo. Não, 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 não. Sim. E você precisa ser fortalecido pelo Espírito para vencer um grande poder. Benin disse, ele falou de um poder que pode transformar uma grande pessoa, como Elias, que fugiu. Ela mostra o tipo de poder que estava sendo usado por essa mulher. E existem muitas, muitas mulheres que têm esse espírito. Porque Jezabel é uma mulher fora de ordem. Ela está fora do lugar. Ela fala como alguém que não está em seu devido lugar. Sim, não fala com humildade. Sim. Então, quem foi realmente escolhido agora para resolver esse grande, complexo e urgente problema? Um dos filhos dos profetas. Sim, um dos filhos dos profetas. É isso que estou dizendo. A unção busca os jovens. Vou dar 7 exemplos. Número 2. Primeiro livro sagrado de Samuel, o capítulo bíblico 3, o versículo 1. E o que? E o que? O menino Samuel. Não o adulto em algum lugar, não o homem Samuel. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli.
e a palavra do Senhor era preciosa. Naqueles dias não havia visão aberta. Versículo 2. E aconteceu que, quando Eli estava deitado em seu lugar, seus olhos começaram a ficar tão escuros que ele não conseguia mais vê-los. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ali estava a arca de Deus, e alguém deitou a criança para dormir. Ó, versículo 4. E o Senhor chamou para quê? Para a criança. Unção estava procurando uma criança. De novo, a unção está procurando pelas crianças nesta igreja. A unção está buscando a criança. A unção está buscando a criança. Y Anointing estava me procurando em Sum em 1988, em junho. Eu era um estudante. Uma unção estava me procurando, enquanto eu dirigia meu carro branco Renault que meu pai comprou para mim, saindo da minha casa. Passei pela área residencial do aeroporto e comprei algumas fitas do NFAgem em uma livraria chamada Lord J. Bookshop. E peguei um pacote de mais ou menos 10, e coloquei no meu carro. Só disse, qualquer coisa do NFAgem, qualquer coisa do NFAgem. E fui para Sum em junho de 1988. Eu tinha 25 anos. Ah, sim. Quando cheguei em Sum, no caminho comprei um pão em uma padaria. Naquela época, era maior do que o que vendem hoje. Agora eles fizeram menor por causa do acordo de troca de dívidas, que também afetou o pão. E o corte reduziu o tamanho do pão. Ah, sim. Meu professor me mandou ao matadouro para ir inspecionar. Quando matavam cabras e bois, fui humildemente fazer isso. Eu estava lá parado. Eles matam cabras. Eles matam para ver se é higiênico. Depois fui para a imunização em algum lugar chamado Mante, professor Manchester, e para o interior. Eu estava fazendo imunização. Depois estávamos distribuindo serviços de assistência católica. Até mesmo sumo e óleo. Também recebemos um pouco enquanto estávamos lá. Depois eu ia para as enfermarias à noite e de dia para o necrotério. Houve um acidente na estrada de Kumasi. Depois eles traziam o corpo para o necrotério, sem geladeira. Nós ficávamos lá com ele. Ah, sim. Tudo no hospital, fazíamos operações com agulhas. Agulha enorme, daquelas que se usam em vacas. A gente usava isso. Atendíamos na enfermaria pediátrica, onde todo tipo de gente ficava do lado de fora. Eu perguntei, quem são esses caras? Eles estão vendendo sangue. Paga. Eles tiram o sangue deles e você paga. Pague conforme o uso. Sangue. Essa era a minha vida. Todo dia eu vou ao mundo. Eu venho. Eu vou à clínica. Quando fui à clínica, eles me deram. Eles disseram que isso é selo. Todos podem dar a ele a mesma receita. Sim, você os vê. Seja qual for o problema, mas todo mundo tem ampola de penicilina, CRO paracetamol, multivitamínico complexo B5. Sim, então, essa era a minha vida. Fiquei lá por um mês, indo e voltando, indo e voltando. Eu era um menino pequeno, bem magrinho. Ah, sim. À noite, eu ficava orando. E uma noite eu estava ajoelhado sozinho no quarto. A característica daquele lugar era que às 5 da manhã eles começavam a bater fufu. Sim. É assim que você sabe as horas. E uma noite eu estava fora de todas as minhas rondas. Comecei a rezar por volta das 7. Sim. Sabe, porque você não tem comida, você não tem muito. E eu tive minhas pequenas coisas. Eu quero pão. E eu estava lá. E à noite eu me ajoelhei ao lado da minha cama. O quarto estava vazio. Só tinha cama. E aqui está meu gravador.
A fita tocando Kenneth Hagin, ouvindo várias vezes. Mas eu simplesmente gosto de ouvir. E às 3 da manhã eu estava lá. Eu tinha adormecido, mas eu acordei e o gravador estava lá. Eu era um garoto jovem, sim. E a unção do céu estava procurando um garoto jovem, um menino pequeno. E enquanto a fita tocava na noite, sozinho. Estou sozinho. Aquilo era escuro. Algo saltou da fita e estava do meu lado direito. Assim, estava à direita. Eu estava de frente para a cama e a fita estava aqui. Pulei no meu sino e senti. E então ouvi uma voz. E a voz de hoje. A partir de hoje você pode ensinar. Uau! Em 1979 eu já era ungido como pastor. Então eu tenho seguido pessoas, escrito seus nomes, orado por elas, visitado-as. Eu era um pastor. Então, cerca de 9 a 10 anos depois. Então, 9 anos depois, o Espírito Santo estava procurando alguém para dar um ensinamento internacional. Unção. Sim, internacional. E ele derramou sobre mim. Este ano já fui ao Panamá e voltei. Sim. Na semana que vem vou para a Argentina, o país da Mercy. Você conhece Mercy? Sim. De lá, vou para a Nova Zelândia com essa unção. Em breve, para o mundo com amor. Não, quero que você acredite na unção e você vê o seu. Quando você já estiver velho e descansando, aposentado, para que você vai precisar de unção? Eu tinha 25 anos. Ele sabia que eu teria tempo. Vou pregar por 30 anos ou sei lá quanto. Anos? Sim, já se passaram 35 anos. Sim, sim. A unção procura os jovens. Então, em Ramote de Leade, esse jovem, a gente nem sabe o nome dele. Ele era só um dos filhos do profeta, mas foi ele quem acabou com a tirania de Jezabel. E aí vem Samuel, a criança. A criança, a criança, que você seja como uma criança. Veja, até o Espírito Santo é atraído por crianças. Sim, que você seja uma criança diante do Senhor. Amém. Número 3. ILT Break Time igual 0.5 SVGT de Jeremias, capítulo 1, versículo 7. A terceira criança que está sendo ativamente procurada para a unção divina não é outra senão o jovem Jeremias. Jeremias capítulo 1. E vamos ler a partir do versículo 1 mais facilmente. As palavras de Jeremias a quem o Senhor veio. Versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei e te ordenei profeta. Então, esse aqui, a idade dele era 0. Então eu disse, Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou uma criança. Eu sou o quê? Uma criança. E o Senhor disse: Não digas, sou uma criança. Não diga isso. Na verdade, é disso que eu gosto. Às vezes você está tentando convencer alguém que isso é legal.
Um dia eu disse para uma irmã mais nova, porque ela estava sorrindo. Ela está rindo. Eu disse para ela: olha, essa é a parte valiosa de você, que você está sorrindo e parece feliz, rindo. É realmente o seu diamante no seu nariz. É o diamante no seu anel. Essa é a sua qualidade boa. Então, eu não sou inteligente como essa pessoa. Eu não sou sábio assim. Eu disse que é o seu jeito de rir e estar sempre feliz. Felizes sem felicidade. Não tem isso disponível. O rosto é sério, cara fechada, talvez sorrindo só de fachada, mas em casa é aquela cara. O rosto fica amassado. Quando acordam da cama, então, aí que piora. O rosto de quem acabou de acordar está molhado e a boca também está com cheiro, além da cara. Então, a boca com cheiro ruim e a cara feia. Então eu estava dizendo para essa irmã: esse é o seu diamante, o diamante no anel, porque muitos anéis não têm diamantes. Esse anel aqui não tem diamantes. Quando você tem um diamante no seu anel, o valor aumenta muito. Sim, você pode ter um anel de ouro, mas não tem diamante. O diamante aumenta muito o preço. O Senhor diz, não diga que a criança é o que eu gosto. É disso que eu gosto. Que você seja criança. Sabe, um dia alguém veio à nossa igreja e disse: sua igreja é um grande grupo de jovens. Naquela época eu não fiquei feliz quando ele disse isso. Eu não fiquei feliz. É como se ele não respeitasse nossa igreja e nós o convidamos do nosso meio. Venha e diga que nossa igreja é um grupo gigante de jovens e assim por diante. Não ficamos felizes com isso. Nós vemos. Não sabíamos que uma criança ser criança é algo tão bom. Então é por isso que estamos todos surpresos nesta mensagem que Deus está nos dando. Que nenhuma mancha, nenhuma ruga. Estamos todos chocados. Envio seu. Uma mensagem para seu amigo. Levei um susto danado essa semana. Sim, isso é o maior choque. Eu já vi isso. Quero dizer, Deus quer isso. Sim, ela deslocou completamente nossas crenças e nossa compreensão. Sim, estamos muito surpresos. E notícias de última hora. Deus nos quer jovens. É isso que Ele quer. Oh, sim. Um dia fui pregar em algum lugar com o pastor e sua esposa. O pastor me apresentou para pregar e ele se sentou. A esposa dele também sentou ao lado dele. Eu te digo, quando comecei, a esposa e o marido, todos eles ainda estavam lá. Não sei se eles estavam se apoiando um no outro. Todo mundo que estava ali dormiu e eles estavam sentados bem na minha frente. Eu estava quase para sair. Eu estava prestes a ficar bravo. Eu estava prestes a ficar bravo e o Espírito Santo me disse: não fique bravo. Eles são velhos. Eles são velhos. Doutor Go, você está comigo? Vir. Veja, as pessoas acham que estou apenas contando histórias. Você estava lá? Sim, eu estava lá. Você me levou para onde escolhemos ir do hotel. Você estava em apenas uma breve adoração. Você é apresentado. Eu notei isso. Não for um pastor. Era outro homem idoso. Ok, Quem se organizou ok. e começou a dormir. Então a esposa do pastor. Y e a própria pessoa não estava lá? Não, ele mesmo não era. Ele foi apresentado. Então o homem que te apresentou foi quem se arrumou e começou a dormir. Então sua esposa foi embora. Completamente e absolutamente incrível.
verdadeiramente espetacular e impressionante em todos os sentidos, de uma maneira que realmente surpreende. Sim. Agora, quando você olha para alguém, o Senhor disse: não se ofenda. Então eu simplesmente fui para a próxima fileira. E então eu prego atrás deles. Porque o Senhor me disse isso. Olha, não é a mesma coisa quando você é velho. Quanto mais velhos, mais cansados eles ficam. É hora da sesta. É hora de dormir. É melhor. Sim. É por isso que Deus evita os velhos. Quando ele vem com o cálice assim e vai ungir. Sim, sabe, um irmão me contou uma coisa. Ele teve um sonho e o sonho foi bem vívido. Venha, você. Não, 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 não. Venha você. Ajoelhe-se aqui. O que você faz? O que você faz? Você cuida do som. Você está na escola? Não. Escola. Ok. Ajoelhe-se, então levante sua mão. Então havia um cálice. Um anjo veio do céu. Ah, você já foi à escola, aliás? Em que escola ele estudou? Você não terminou a escola. Ensino fundamental. Ok, Deus quer que você termine a escola. Deus quer que você termine. Aqui. Você vai terminar a escola. Hoje é o começo. Você vai terminar a escola. Voltar para a escola. Pode se tornar um doutor. Ajoelhe-se. Agora um anjo apareceu com um chapéu de formatura. E então, quando o copo estava cheio de óleo, enquanto o anjo ia derramar, sabe, tem um momento em que ele inclinou assim e o óleo começou a escorrer. Aí uma voz gritou: para. Ele é doutor. Ele disse: doutor, pare. Então um anjo parou. Porque no mundo espiritual, o irmão foi dedicado a ser médico. Então, de que adianta a unção para esse médico? Unção para aplicar injeções e unção para passar receitas. O anjo parou e ele acordou. E o Senhor disse que foi bom. Ia te ungir, mas vi que você está envolvido com a medicina. Então, eu retive a unção. Sim, porque a unção é para a medicina, a unção é para mim. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele já me ungiu, pregando para curar, para abrir os olhos dos cegos, para libertar o cativo. É para isso que usamos a unção. Amém. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Amém. Então, irmão, levante-se. Você vai voltar para a escola. Amém. Jeremias, capítulo 1 e versículo 7. Não diga que sou uma criança. Não se preocupe tanto que eu seja uma criança. Eu sou jovem. Na verdade, é disso que Deus gosta. Sim, é disso que Deus realmente gosta. Amém. Esse é o número 3. Você está sentado? Sim, vamos em frente. Ok, número 4. Eu te disse. Número 4. Quem é o número 1? A unção está à procura de jovens. O primeiro é quem? O filho do profeta. Não o profeta, o filho do profeta. Quem foi o número 2? Samuel, a criança, em algum lugar. Quem foi o número 3? Jeremias, a criança, não é? Sim. Número 4. Daniel, o profeta Daniel, no livro de Daniel, no capítulo de número 1.
a partir do versículo de número 15. Incrível! No final de exatamente 10 dias completos, seus semblantes pareciam muito mais belos, visivelmente mais saudáveis e ricamente mais gordos do que todos os outros filhos que comeram a porção diária da carne do rei e beberam do seu vinho. Amém. Versículo 16. E Melzer tirou a porção de carne e o vinho que eles deveriam beber e deu-lhes leguminosas. Pergunte por essas 4 crianças. Peço que essas 4 crianças pedem. Deus lhes deu conhecimento, habilidade e aprendizado. Amém. Em todo aprendizado e sabedoria, e Daniel teve entendimento em todas as visões. Versículo 19. Alguém pode levar as crianças para brincar em outro lugar? Versículo 19. E o rei conversou com eles. E entre eles não se achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, eles ficaram diante do rei. Amém. Eles fizeram o quê? Eles ficaram diante do rei. 4 crianças. Podem se sentar. Pessoal, eu realmente não entendo por que as pessoas não seguem instruções simples. Amém. Estão todos me ouvindo agora? Então Daniel foi a 4ª pessoa que você vê que a unção estava realmente procurando. 5º, o rei Davi. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Agora estas são as últimas palavras de Davi. Davi, filho de Jessé, disse, e o homem que foi exaltado, o ungido de Deus, de Jacó, o doce salmista de Israel, disse, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra estava na minha língua. E em 1 Samuel 17, versículo 42, a Bíblia Sagrada diz claramente que quando o filisteu olhou atentamente e viu o jovem Davi, ele ficou surpreso. Amém. Ele claramente o desprezou por quê? Porque ele era um jovem. Ele era um jovem. E este é Davi, o salmista ungido. Ele não estava recebendo a unção. Um salmista é um profeta. Então, um jovem está recebendo a unção porque a unção é para o jovem, porque é o jovem que vai usá-la. Então Davi foi ungido ainda criança. Ele era apenas um jovem. E é por isso que Deus dá a unção aos jovens. Porque os jovens vão usar a unção por muitos e muitos anos. O rei Salomão, que também era um profeta. Em um livro de Reis, especificamente no capítulo 3, nós vemos claramente no versículo 7, uma passagem muito significativa. Quando Salomão estava prestes a receber uma unção de sabedoria de Deus, ele disse, e agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste teu servo rei em lugar de Davi, meu pai. E eu sou apenas uma criança. Eu sou apenas o quê? Uma criança pequena. Eu sou uma criança pequena. Amém. Eu sou uma criança pequena. Eu sou uma criança pequena. Eu não sei como sair ou entrar.
E Salomão se tornou uma pessoa ungida. Foi ungido com o espírito de sabedoria ainda criança. Amém. E número 7. Jesus, o profeta. Amém. A Bíblia diz que quando ele tinha 12 anos de idade, ele subiu a Jerusalém conforme o costume da festa. E aconteceu que, depois de 3 dias, eles o encontraram no templo, sentado com os doutores, tanto ouvindo-os quanto lhes fazendo perguntas. E todos os que ouviam ficavam admirados com seu entendimento e suas respostas. E veio um temor sobre todos. E eles glorificaram a Deus, dizendo que um grande profeta se levantou entre nós. Amém. Então, a unção está procurando os jovens. Amém. Vamos nos concentrar em nossos pés por um momento. Você está sobrevivendo? Tudo bem. Agora a unção está procurando por quem? Ah, sabe, a Bíblia disse que eu procurava um homem. Não é apenas um homem comum. Procurei um rapaz. Você acha que é qualquer homem? Quantos aqui são jovens o suficiente para ter? Quando Deus unge você, você usa isso para alguma coisa. Tudo bem. Nesta sessão, espere receber uma unção. Amém. O livro de 1 Samuel, especificamente no capítulo 16, e mais precisamente no versículo 1, apresenta uma passagem muito importante e significativa, que merece uma atenção especial e uma análise aprofundada para compreendermos plenamente seu contexto e sua mensagem. E o Senhor disse a Samuel: até quando você vai chorar pelo velho? Então, quanto mais, mais e mais. Até quando você vai ficar insatisfeito com esse velho e ultrapassado carro que se perdeu no caminho? E veja, chega um momento em que precisamos parar de chorar por pessoas que se perderam. Uma vez o Senhor me disse: não ajude um rebelde a pedir desculpas. Porque eu até já ajudei rebeldes a pedir desculpas. É um defeito. Eu ajudo quando alguém tem que se desculpar. Eu mando alguém ver. Diga isso, aquilo. A pessoa vem e pede desculpas, mas depois você percebe que não é um pedido de desculpas verdadeiro. Porque me dói ver pessoas sendo destruídas. E foi isso que aconteceu com Samuel. Então o Senhor disse a Samuel: até quando você vai ficar triste por causa desse caso? Não está funcionando. É uma pena. Desculpa. Segue em frente, sim. Desde o tempo em que as pessoas começaram, já vimos bispos também se desviando. Nós já nomeamos mais bispos do que existiam naquela época. E estamos prestes a nomear mais 50 novos bispos. Assim, sim, entendi, compreendo perfeitamente. Assim, eu vejo algumas pessoas que vão se tornar bispos na casa do Senhor. Não, é verdade, é verdade. Não é só eu falo. Você diz amém. É algo real. Tem gente aqui que precisa levar o ministério em tempo integral a sério. É uma profissão. Sim, é uma profissão.
Seu coordenador é um engenheiro profissional, engenheiro civil qualificado e certificado, engenheiro de primeira classe em atuação. Não é que a gente não tenha estudado ou que falte coisa para fazer. Mesmo tendo profissões, nós enxergamos uma profissão mais elevada. Vimos uma profissão mais elevada do que tudo que aprendemos na escola. Sim. Até quando você vai chorar por Saul, dizendo: eu já o rejeitei para que não reine mais sobre Israel. Se até Deus pode nomear alguém e depois parecer que foi um erro, imagina então um homem que você pode enganar e iludir. Eu me lembro de uma vez em que nomeei alguém para um cargo. Uma garota com quem ele tinha fornicado estava sentada ali enquanto eu o nomeava. Ah, sim, enquanto eu ungia e impunha as mãos sobre ele. Porque o que eu sou? Eu sou só um tolo, um homem. Não sou nada. A pessoa a quem imponho mãos e nomeio, não sei quem é. Sim, a namorada dele está sentada ali. Quanto mais Deus, quem sabe? E é a nomeação de Saul. E então agora a coisa toda se torna de alguma forma. Então Deus disse: Charali, enche teu chifre com óleo. Há outros. Vou nomear um novo animal de estimação. É por isso que há tantos novos bispos, novos líderes na igreja em todo o mundo. Em todo o mundo. Por toda parte. Está funcionando. Está funcionando. Enche a tua honra com óleo e ouro, e eu te enviarei a Jessé, o belemita. Pois eu me providenciei um rei entre os mais selvagens. Deu-me um rei entre os meninos, os filhos. Deus é selvagem. Ó Deus, é um tipo muito selvagem. Deus é selvagem. Deus é como eu vou ter filhos. Eu nem sou essas pessoas. Eu vou contra um garotinho. Deus é muito selvagem. Deus é selvagem. Versículo 2. Continue. E disse como posso ir. Se ele ouvir isso, ele vai me matar. Agora, todas essas almas gostam de matar os jovens que estão surgindo e eles têm um jeito de mantê-los subjugados. Mantenha-se muito bem abaixado quando você se levantar, tentando vir e dizer um oi. Um dia, minha querida, uma das minhas secretárias estava na porta do meu escritório e meu irmão estava realmente chegando e ele disse: "Ó, por favor, você tem que esperar apenas um pouco." Eu acho que ele disse: "Você sabe que quando eu entrar para a igreja, você sairá daquele lugar de onde nós viemos, não é mesmo?" As almas querem matar os novos ungidos que estão por vir. Sim, é por isso que tantas pessoas criticam os profetas. Sim, são profetas. Podem ouvir, ver pessoas selvagens. Sim. Estamos ali e gritamos tantas coisas que você nem consegue acreditar. Você vai pensar que não pode ser verdade. Mas se você ler o ministério de Brão, é assim que ele era. Estava à frente de todos esses profetas. Ele foi o único que conheço no mundo que iniciou esse nível de ministério. Sim, sim,
Sim, e responde dizendo que conhece várias pessoas que podem te dar o nome e os seus dados a cada. Ele conhece muitas pessoas assim. Ah, e ele os conhece. Ele disse que há muitas pessoas assim hoje em dia. Sim, ele disse anos atrás. Li no livro dele, O Ministério Profético. Ele disse: há gente que pode chamar pelo nome e detalhes. Não é falso. Eu vejo as pessoas quando veem você não tem. Porque se você não tem, não tem, não tem, não tem. Você, quero dizer que você não está ouvindo, você não ouvindo. Olá, Sim, posso compartilhar, Testone, a última declaração. Se você não tem, você não tem. Sabe, há alguns anos, na Sexta-feira Santa, costumávamos reunir o quadris às sextas-feiras. Quem se lembra, houve uma Sexta-feira Santa em particular em que o lugar estava lotado e o bispo realmente pregou. E normalmente, quero dizer, para orar pelos enfermos ele leva seu tempo, faz orações, sabe? Mas nesse dia em especial ele disse que iríamos receber a comunhão. E depois disso ele iria orar pelos doentes. Então tomamos a comunhão, comemos o pão, bebemos o vinho e, quando terminamos, ele disse: recebam sua cura. Apenas uma oração curta. Eu te digo, naquele dia, os testemunhos que surgiram enquanto eu estava ali, profundamente maravilhado, observando atentamente, o Senhor me disse com clareza: está é a poderosa unção de cura divina. Ou ela está presente, ou não está. amém. E a unção apostólica para construir igrejas. Você vê, enquanto estou falando, todo mundo está aqui. Você percebe que o que eu faço constrói igrejas. Isso faz com que você tenha pastores, faz com que você tenha líderes, faz com que você tenha pessoas que pode enviar, e isso é apostólico. As pessoas aqui não estão aqui por cura. Talvez este tenha câncer, o casamento daquela pessoa, esse problema, aquele outro. São multidões precisando disso. Esse é outro tipo de unção. Mas essa unção onde uma pessoa pode ficar de pé e é como jovens. As pessoas estão interessadas. Você está ouvindo. Você está pregando da manhã à noite, falando com elas. É também outra unção. Você tenta fazer isso e verá que as pessoas nem querem ouvir o que você está dizendo. Sim. Então elas são diferentes. Há algo especial. Então, só estou dizendo que quando algo está surgindo, as pessoas tentam menosprezar. Lembro de um pastor mais velho. Ele disse para alguém: eu disse, você não é um pai. Você não é. Eles disseram quando nós éramos pais, numa reunião, quando nós éramos pais, você estava nas costas da sua mãe. Sim, você estava nas costas da sua mãe. Enquanto isso, todos eles são passageiros em meio à multidão com igrejas. E ele lhe disse: você estava nas costas da sua mãe quando estávamos pregando. Você não é um dos pais. Incrível. Versículo 3. Versículo 3. Chame Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. Veja, muitas vezes você realmente não sabe o que fazer, mas quando chegar lá, ele lhe mostrará o que fazer. Receba direção para a sua vida. Receber. Receba ministério. Seu ministério. Eu te mostrarei o que deves fazer. Sim. E ungirás para mim aquele que eu te nomear. Então esse é o ministério profético.
Os nomes que eu gostaria de nomear chegam até você. Nome. Versículo 4. E de repente aconteceu o que o Senhor disse, e todos os anciãos da cidade tremeram, mas ele não estava procurando por anciãos. Ele tinha óleo, não precisava de anciãos. Deus é selvagem. Deus é selvagem ou não é selvagem? Quer dizer, você acha Godville? Eu encontro Deus W. Eu encontro Deus W. Os mais velhos tremem. Mas não foi igual. Não teve nada a ver com. Tem a ver com algumas crianças. O Senhor estava olhando para uma criança. Sim. Quem estava nas costas da mãe quando esses anciãos eram elés? Versículo 5. E ele disse pacificamente: vim para sacrificar ao Senhor. Venha comigo ao sacri. E santificou a Jessé e a seus filhos, e os chamou. Versículo 6. E aconteceu que, estando eles ali, ele olhou para Elbe e disse: certamente o ungido do Senhor está diante dele. Assim, versículo 7. E o Senhor disse a Samuel: este é Samuel, o profeta Samuel. Ele cometeu um erro grave. E o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. Pois o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência exterior. Isso é um erro. Até mesmo um profeta experiente cometeu esse erro. Existem pessoas que vêm até você. Elas realmente parecem ótimas, mas não são chamadas por Deus. Cuidado com pessoas excessivamente simpáticas. Eu já tive vários assistentes super simpáticos ao longo dos anos. E aqueles que acabaram sendo caluniadores eram justamente os mais simpáticos. Sim, simpatia é diferente de unção e simpatia é diferente de verdadeiro trabalho pastoral. Você pode encantar as pessoas para fazê-las se tornarem suas amigas. Isso é política. Muitos caluniadores são como políticos. Eles são políticos na forma como fazem amizades. Sim, ministério não é sobre fazer amigos. Ah, eu vou ser seu amigo. Vou até você. Vou conversar com você. Vou sentar na sua casa como já fiz tantas vezes. Eu tenho tanto trabalho para fazer. Tenho que ir para a América, ir para a Virgínia, visitar as casas das pessoas. Ah, e aí? Como você está? Depois vou para Washington e Califórnia. Ah, e aí? Como você está? Depois vou para Atlanta. Olá. Indo para Londres. Ah, sim. Vou para a Alemanha, Holanda e Nigéria. Ah, sim, Xi é demais. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Tenho que ir para a ligação DAF. Ah, e aí? Como você está? Tenho que ir para Kumasi. Assim, tenho que ir para Abidjan. Assim, ter que vir para o segundo CH também é demais. Unção não pode ser a arte de fazer amigos e ser charmoso e gentil com as pessoas. O que você pode fazer é muito limitado. Sim, muito limitado. Muito limitado. Muito limitado. Muito limitado. Muito limitado. Sim. Vai ficar de olho nas pessoas. Não. Você me notou. Eu não. Não é assim que eu faço o meu trabalho de pastor. E isso deu origem a uma das maiores igrejas de todos os tempos em Gana e no mundo, mas não foi fazendo amigos. E eu já tive vários assistentes com esse espírito de simpatia e calúnia. Não, nenhum dos assistentes. Você não sabe quem eles são? Eu não sei. Não pense nas pessoas. Estou falando de caluniadores. Cuidado com pessoas que acham que são mais amigáveis do que você no ministério. Quando estamos trabalhando seriamente, você está apenas tentando fazer amizade com pessoas ricas e com pessoas importantes, e de forma sorrateira, eficaz e subreptícia.
Você está aí. Então, voltando às Escrituras. Deus é selvagem. UPS. Alguém disse para não ficar impressionado com a simpatia do cara. O cara é muito simpático e muito bonito. Cuidado com essas personalidades de TV. Você sabe que tem gente que só o rosto serve para TV. Eles não precisam fazer nada. Você gosta, a voz, o sorriso, a altura. Isso engana as pessoas. Não se deixe enganar por isso. E eu estou dizendo para não se enganar, porque até o profeta Samuel foi enganado por isso. Ele olhou para a aparência externa. Sim, o charme. Esse cara é muito legal e se ele for da sua tribo, ele chega em você e aí funciona ainda mais. Funciona ainda mais. Funciona ainda mais mesmo. Quero dizer, o idioma, a voz, a altura, a tribo, tudo está a seu favor. Ei, não, não. Versículo 8. E Jessé chamou Eliabe, não funcionou. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar. E o Senhor disse, também não foi esse que o Senhor escolheu. Se fosse alguns dos nossos falsos profetas, teriam escolhido ele na hora. Esse é o hashtag. Próximo versículo 9. Jessé passar Samar. 3 filhos. Ele disse que também não esse. Engano. Versículo 10. Jessé passar 7 filhos diante Samuel. E Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. Sim, de jeito nenhum. Um dos motivos é que um profeta, às vezes, uma das formas de um profeta saber coisas sobre você é quando ele está perto ou interage com você. De longe pode não saber, mas chegando perto. Então, quando os filhos se aproximaram de Samuel, foi aí que ele soube que não eram eles. Sim, mas antes ele não sabia que não eram eles. Ele só sabia que era um dos filhos. Mas quando ele chegou perto, quando estava interagindo com eles, não é isso, cara. Só a família. Mas como você sabe, como um profeta trabalha? O profeta fala com você. Sim, porque enquanto conversamos e começamos a fazer perguntas e assim por diante, dissemos não, você não é a pessoa certa. Então você pensará que é uma combinação de fazer perguntas e saber. Isso pode fazer você pensar que o profeta não está tendo um ministério profético, mas é uma combinação de saber e também fazer perguntas. Sim. Não sei se você está entendendo como. Sim, é por isso que quando o jovem chegou eu disse que ele iria. Ele tem que ir para a escola. E se ele seguir o que estou dizendo, um dia ele será médico. Sim. Versículo 11. Então Samuel disse a Jessé, estes são todos teus filhos? Tem alguém aí a perguntas? Agora, você pensaria que, por haver uma forte palavra de conhecimento, ele deveria saber de tudo. É isso que confunde as pessoas. Essa forte palavra de conhecimento combinada com as perguntas que estão sendo feitas. Sim. Você pensaria que o profeta saberia de tudo. Eu sei que esses não são seus filhos. Tem outra criança. Traga. Você tem algum outro filho? Mas não é nada disso. Sim, é assim que o ministério profético funciona. Sim, é uma combinação. Ele disse, tem um jovem. Jovem. Ele é muito jovem. O mais novo. Último bebê. Último bebê. Último bebê. Uau. Coloque o sublinhado ali, mas continuam sendo os mais jovens, ainda o mais novo. Então vemos aqui que Davi era o mais novo da família. Uma unção estava procurando pelo mais novo. A unção passou pelos mais velhos de Israel e depois passou por todos os irmãos adultos, toda a família. E ela estava procurando pelo mais novo. Mas Jesus é ousado. Disse, eu quero uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga.
É isso que eu quero. E eis que ele guarda as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda buscá-lo. Não nos sentaremos até que ele venha aqui. Versículo 12. Queremos os mais novos. Deus quer os jovens. É por isso que todos aqueles meninos e meninas estão lá atrás. Olá, olá, olá. Minha mensagem é poderosa para os jovens. Todos os mais altos. Vocês ficarão surpresos. O Espírito Santo estará fazendo Danji. Uau! Uau! E ele foi trazido. Ele foi trazido agora. Ele era atrevido. Alterar uma versão. Era o rádio. Radical. Erra. Raio. Altere para Nil. Não entendemos o Raí. Qual é o significado de rádio? Ele parecia muito saudável. Confere, confere. Radino, no dicionário. O que é radi? Sim, radi tem uma cor avermelhada. Saudável avermelhado. Então acho que a cor dele era um pouco avermelhada, tipo Flay. Eu realmente não sei exatamente o que eu, David, estou fazendo aqui neste momento. Davi. Não acho que fosse algo avermelhado. Ele era avermelhado. Sim, ele era do tipo Browning. Então você vê, ele era atrevido. Ele era avermelhado. E de belo semblante agradável à vista. Sim. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o. Este é ele. Isto é aqui. Foi preciso, Dr. Gol. Você está ouvindo? Várias perguntas. Entrevistas com 7 pessoas diferentes e perguntas antes que a palavra de conhecimento chegasse. Sim. A combinação da unção, do dom sobrenatural e do questionamento fará você pensar que não é um profeta que veio. Sim, existe algum outro? Ok, esta é chama. Ó, certo? Chama. Prazer em conhecê-lo. Esse. Existe outra pessoa? Eu ia. Tem outra pessoa? Dito isto, tragam todos. Você tem alguma outra pessoa? Então trouxeram um menino ruivo. Ó. O cabelo dele era ruivo. Como você sabe que era um fio de cabelo? Gosto e estou bastante surpreso com a forma como a unção parece para um jovem. E é. O mais novo, o mais novo, mais novo. Quando as pessoas vêm à casa, elas escolhem os mais jovens. Foi o que aconteceu com Lia e Raquel. Raquel era mais nova quando ele disse: eu gosto de Raquel. Quando ele acordou de manhã e lhe deram o mais velho, ele disse: o que você trouxe? Um iomo para mim. Não gosto de iomonte. Nunca trabalhei durante 7 anos para este iomo. Nunca trabalhei durante 7 anos para este iomo. Quer dizer, ele nasceu por encontre o jovem mais próximo. Diga que a unção está procurando por você. Na frente, vão para trás e encontrem qualquer jovem menor que a unção procurando por vocês.
Agora, versículo 12. Agora, versículo 12. E ele disse, e ele o trouxe, e ele estava pronto. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. E versículo 13. E o Espírito do Senhor veio sobre o mais novo. Encontrou quem? O mais novo. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor veio sobre o mais novo. Então o ungido está procurando o mais jovem. Jesus era jovem. E em Efésios capítulo 5 e versículo 27 ele diz: eu quero uma igreja gloriosa. Não ter manchas, nem ruga, nem nada do tipo. Qualquer sinal de velhice. Quero que ela seja jovem e cheia de vida, animada, rindo, sorrindo o tempo todo. Inocência. Ela também está em uma jornada de descobertas. Sabe, eu tenho um amigo que é pastor. Um dia eu fui comer em algum lugar com ele. Não é na nossa igreja. E ele me contou, sabe, alguém se casou na nossa igreja e eles foram para o casamento, acho que no sábado, e no domingo já vieram para a igreja. Ele estava em seu escritório quando o noivo veio vê-lo. Ele disse: pastor, está ali, a pessoa com quem eu me casei ontem mesmo, sabe, veja bem. Ele disse: pastor, não posso continuar. Ele então descreveu e eu não vou dizer porque eu não posso dizer. As coisas que ela fez à noite. Ele disse: casei-me com uma garota muito má. Menina má. Sim. Ele disse: não, não. Ele ficou com medo. Ele disse: eu só estava lá. Ele disse: não, não, não. Veja, quando você fala de alguém que é mais velho e experiente, treinado por especialistas, você não tem certeza do que está levando com você. A inocência vem com a juventude. Quando a filha do bispo estava cantando, além de tudo, somos atraídos pela inocência. Quando os John Testonnais vinham cantar para nós, além de não serem os melhores cantores do tipo deles, vamos supor que eles sejam como o cantor Michael Jackson. Não, a inocência também faz parte da beleza. Então, quando você desenvolve rugas, você se torna escasso. A gente vê isso. Um dia eu estava assistindo Rambo quando eles o pegaram. E quando pegaram, tiraram a camisa dele. Quando tiraram a camisa dele, viram as cicatrizes e disseram: "Ei, esse cara é durão. É um homem de verdade." Cada marca significa algo, algo que ele sobreviveu. Cada marca tem um significado. Sim. Sem saber disso, não sabiam que esse homem pode pilotar helicópteros. Esse homem pode sobreviver à eletricidade. Esse homem pode nadar, pode mergulhar, pode saltar de paraquedas. Ele já ganhou medalhas, todas as marcas. Então,
Cada ruga no seu corpo mostra que você pode pilotar helicópteros sexuais. Você pode atravessar rios sexuais nadando. Você já ganhou medalhas sexuais. Medalhas de honra muito diferentes. Então a Bíblia está dizendo isso sobre Jesus. Não preciso de nenhum registro. A ruga significa alguma coisa. Tem um significado. Todos inocentes, todos jovens. Ela, em Nario, disse que a sua experiência foi realmente muito interessante e enriquecedora. O que exatamente você passou e quais foram os principais aprendizados que você obteve durante essa jornada? Sim, ela está vendendo seu corpo para 5 cidades. 5 cidades em Coreda, 10 cidades em Accra. Taquera, 10 cidades. Accra tem 10 cidades, tem 5. Sim. Aleluia. Agora, se você fosse o jovem David, você se lembraria daquele dia? Acho que se eu fosse David, me lembraria daquele dia. Então Davi escreveu uma canção no Salmo 89, Reencontrei Davi, meu servo, e com meu santo óleo ungi. Ele apenas escreveu errado. Uma música sobre ele mesmo. Sim. Encontrei Davi, meu servo, e o ungi. Uau, que bênção! E no versículo 21 ele realmente disse: com quem minha mão será estabelecida e também. Ó sim, e o meu braço também o fortalecerá. Em outras palavras, então assim minha mão se estabelecerá. Minha mão estabelecerá esta pessoa por meio do óleo. Então David, sempre David. Nenhuma credencial. Então, só unção. Davi não costumava se chamar de ungido do Senhor. A única coisa que ele lembrava era da unção. Essa é uma das razões pelas quais eu prego o tempo todo sobre a unção. Porque para mim também, para mim tudo é que eu me tornei ungido. Por isso eu consigo pregar uma convenção inteira sobre como eu fui ungido. Quero dizer, eu realmente posso anunciar como eu fui ungido desde o primeiro dia até o 4º dia. Sim, sim. E alguém pode querer desafiar isso. Mas eu estou falando da minha experiência. Ninguém me escolheu. Nem como representante, nem presidente, nem secretário, nem presidente da Calvary Road ou qualquer cargo de liderança. Eu nem fui convidado para a diretoria, nem o GPC. O GPC nunca me convidou para nada. Todos os grupos dos quais já fiz parte, nunca fui nomeado por nenhum grupo que você vê que participei. Se eu entrei, não era originalmente parte dele. Nasu, perceberam o erro. Nomearam 7 membros: presidente, vice-presidente, secretário-geral, tesoureiro, secretário de organização, secretário de viagens e mais um. O ministro disse: secretário de oração oeste. Depois me adicionaram o 8º. Eu era o número 8. Outros comitês dos quais participei terminaram de nomear todos os comitês, fizeram seus programas, e só depois perceberam, Bispo de Deus, que não o incluímos. Sim. Ninguém me escolheu, mas eu me lembro do dia em que me tornei.
Eu me lembro do dia. Eu estava na França. Ah, sim. Quando o Senhor falou comigo, disse: Eu te dei uma unção de cura. Sim, sim. Ah, sim. Eu te dei uma unção de cura. Eu me lembro. Consigo ver o vídeo. Consigo ver o vídeo. Lá estava eu, deitado na cama. Estava orando. Mas, veja, esse tipo de coisa às vezes faz você pensar, talvez seja o que eu quero. Então, eu estou ouvindo isso à força. Por isso, não costumo falar muito sobre isso. Tem muitas coisas assim. Você sente que Deus te tocou, mas é como se você afirmasse: muitos dos meus filhos no ministério já ouviram o Senhor dizendo para eles: a partir de hoje você pode ensinar. Mas eles ficam tímidos de falar por quê. Ah, é isso que o bispo diz. Então, quando dizem a partir de hoje pode ensinar, parece que você também quer ouvir isso. Por isso você está dizendo: você está ouvindo isso. É como se fosse a força. Acabou. Você sabe. O tempo está passando. A gente não tem muito tempo para ficar brincando agora. Todas as coisas reais são reais. Todas as coisas reais são reais. Sim, reais são reais. Todas as coisas reais são reais. Oh, sim. Então ele disse: meu braço estabelecerá. Estabelecido pela unção, olhar ungir. Olhe para o estabelecimento. Observe o estabelecimento da igreja. Observe o estabelecimento da igreja. Quer dizer, esse salão tem antes desse o terceiro acampamento. Sim. Este é o terceiro acampamento na última semana. E há outro acampamento depois deste. Sim. Além de outros acampamentos. Sim. Assim, sim. Estou prestes a fazer um acampamento no Reino Unido pela primeira vez. Uma noite custa 15.000 libras. Uma noite custa 15.000 libras. Sim. Uma noite, 15.000 libras. Ah, sim. Eu disse que uma noite custa 15.000 libras. Sim. Se você não está estabelecido, não tem como fazer um acampamento desses, pois não há lugar que comporte todas as pessoas que querem acampar ou participar. Eu tive um acampamento assim chamado Vela na Escuridão. Ah, sim. Agora estou a caminho da Nova Zelândia para fazer um acampamento com a nossa igreja. O que a Bíblia diz? Ela diz: com quem a minha mão será estabelecida. Se Deus não estabelecer, não será estabelecido. Receba. Olha, espero que você ame a unção. Espero que você ame a unção. Escuta, porque também sou um buscador da unção. Sei procurar pela unção. Ungida. Eu quero que essa pessoa tenha. E você se pergunta: será que algum dia eu posso ter isso? O Espírito Santo disse que eu deveria te dizer que é possível. É possível. Quando você decide que é possível, o Espírito Santo vai começar a te revelar passo a passo e você vai ver. Na prática, na prática, na prática, na prática, na prática. Sim, é possível. É possível. Todas as vezes que orei e me perguntei: será que algum dia é possível eu ter isso? Um dia eu tive uma visão. Em um instante, eu estava prestes a subir no palco para pregar em uma cruzada. E os degraus. Os degraus. Quando comecei a subir, um homem veio nos degraus. Com licença. Ele disse não. E você acredita nisso? O homem começou a brigar comigo nos degraus. Eu lutei, lutei e lutei. Então, em determinado momento, segurei o homem e o afastei para o lado. Quando o movi para o lado, olhei assim, as multidões que eu vi e que o Senhor me mostrou. Veja, alguém, alguma coisa em algum lugar está lutando para que você nunca veja isso. Esse tipo de multidão e esse tipo de ministério. Oh, sim.
No reino do Espírito. No reino do Espírito. Ó sim. Com quem a minha mão estará firme e os meus braços também o fortalecerão. Lindo verso 22. O inimigo não o pressionará. Mude para o americano. O inimigo não o enganará. O inimigo não o enganará, nem o filho da perversidade. África. Um dos maiores problemas ou provações de uma pessoa ungida é o engano. Pessoas ao seu redor enganando você. Catherine Kuhlman, a ungida, tinha pessoas enganando o tempo todo. Sim, seus pianistas, seus funcionários, faziam ela assinar coisas, fazer todo tipo de coisa, porque sabiam que ela não tinha interesse. Branham, que carregava esse óleo pesado, uma unção pesada, uma unção que estava uns 40 anos à frente do seu tempo, 40, 50 anos talvez, à frente do seu tempo, em 1947, 48, ele já carregava isso. Quero dizer, ele era uma pessoa que não tinha nenhum interesse em dinheiro. Quando ele morreu, por causa das pessoas ao redor dele, ele devia ao IRS, estava devendo impostos, devendo taxas. Quero dizer, ele morreu como alguém com sérios problemas financeiros, mas as pessoas ao redor dele estavam gastando dinheiro e fazendo coisas. Mas ele, lá estava ele, alguém deu um Cadillac para ele. Ele deixou o carro parado na garagem por anos. Ele nunca usou. Essas coisas não eram do interesse dele. Ele não ligava para dinheiro. Mas veja, Pedro e os outros ungidos, assim que começaram, alguém já quis enganar Ananias e Safira. E, com o passar dos anos, percebi que pessoas ungidas lutam e podem lutar contra a decepção. Muita gente ao redor enganando a pessoa, tentando dizer que ele quer fazer isso. Ok, isso é eficaz? Sim. Com o passar dos anos, um dia perguntei a um dos meus pastores, eu disse, demos a essa pessoa 370 CDs e a pessoa conseguiu construir 410 igrejas com os mesmos 370 CDs. Conseguiu fazer 410. Vou te dar os mesmos 370 e você não consegue construir nem 150. Então, qual é a diferença? E você vê que há enganadores, mentirosos, tentando lutar. Mas vejo isso como uma promessa para o ungido. O inimigo não vai enganá-lo. Sim. Um dia falei com alguém que tinha me enganado e eu disse, você me enganou. E ele disse, eu enganei a mim mesmo, porque destruí a mim mesmo. Sim, isso fará com que aqueles que tentam te enganar acabem se destruindo. Cada passo na enganação é autodestruição, e aquilo que deveria acontecer, acontecerá. Ah, sim, porque é uma promessa e uma bênção para o ungido. O inimigo não o enganará. Mas a versão King James diz que o inimigo não exigirá nada dele. Sim, eu disse para ele, eu disse, você me enganou. Não, eu enganei a mim mesmo. Eu enganei a mim mesmo. Eu destruí a mim mesmo. Tome cuidado quando você pensa que está prejudicando uma pessoa ungida, porque Ananias e Safira se enganaram. Pedro não fazia ideia. Ele disse, vocês enganaram o Espírito Santo, e eles morreram por isso. Eles morreram por isso. Eles se destruíram. Não Pedro. O ministério de Pedro não foi destruído. Ninguém aqui deveria se envolver em enganá-los. Tente, não seja enganado. Não haja sorrateiramente, evitando. Se tem um problema, diga. Não será novidade. Um dia eu disse para um irmão, por que você não falou do seu problema?
Devia ter falado. Se você tivesse falado, esse outro problema não teria aparecido. A gente teria resolvido isso. Porque estamos aqui para isso. Estamos aqui para resolver questões e problemas. Estamos aqui para lutar pelas ovelhas. O inimigo não vai enganá-las, certo? Ah, com certeza. Nem o filho da maldade vai afligi-las. Gente má acha que pode fazer mal. Quando você balança uma árvore grande, você já está balançando. Eu vou balançar a árvore, eu vou balançar a árvore. Você vai ver que vai se cansar. E você vai ver o quê? Você perdeu emprego, posição e respeito. Você saiu da lista de pastores e bispos. E agora entrou para a lista dos miseráveis Absalão. E você entrou para a lista de Lúcifer, Corá, Absalão, Joabe e Judas. Que lista! Quem foi afligido? Quem foi afligido? E você se tornou um mendigo que foi afligido. Quantos verdadeiramente querem deixar a lista de pastores e se juntar agora à lista de Absalão e Nataata? Versículo 23. Esta é uma música. Era isso que as músicas de David eram. A música dele era sobre o dia em que fui ungido. Ele diz: e eu derrotarei os seus inimigos diante dele e castigarei aqueles que o odeiam. Maratas. Eu castigarei aqueles que me odeiam. Eu vou atormentá-los. Pragas. Posso pensar que ele costumava pronunciar pragas? Ele sempre chama isso de pragas. Praga. Uma praga. O que é uma praga? Deus diz: castigarei quem o odeia. Pensei num homem, por que ele me odeia? Nunca o conheci antes. Não o conheço de lugar nenhum. O homem me odeia. Começou uma luta para lutar contra mim, para me afligir assim. Como Jesus diz, eles me odiaram sem motivo. Praga, praga, praga. Ele diz: eu castigarei aqueles que o odeiam. É uma promessa na palavra de Deus. E eu aplico isso em nome da peste de Jesus. Eles estão prestes a nos dar um significado de peste. E eu esmagarei os seus inimigos diante dele e ferirei os que o odeiam. Assim, o Numo está fazendo alguma coisa lá em cima. Um mal ou aflição desastrosa. E o que? Um mal ou aflição desastrosa. Calamidade. Um influxo ou multiplicação destrutivamente numerosa de um animal nocivo. Uma praga de gafanhotos. Uma doença epidêmica. Doença febril contagiosa e virulenta causada por uma bactéria. Uma aflição maligna e desastrosa. E Deus promete: para os que te odeiam sem causa, levanta a mão, castiga os que odeiam, castiga-os. Salmo 89, 23. Envia as tuas pragas sobre aqueles que nos odeiam. Odeie-me, pois odeio a unção. Derruba os seus inimigos e castiga os que me odeiam. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 24. Mas a minha fidelidade e a minha misericórdia estarão com ele. Minha fidelidade. Ó, Deus diz: eu nunca mudarei em relação a você. Quantos gostariam de ter um amigo que nunca muda? Mesmo na prisão, no hospital ou sem dinheiro, ele te visitará e será seu amigo, mesmo quando você não for importante. Ah, sim. Eu sempre quero ser amigo de pessoas que não são. Eu sei que é importante. Lembro-me de um irmão. Eu sempre quis ser amiga dele, mas eu o conhecia antes de.
Quer dizer, o ministério cresceu. Sim, eu sempre fui amigo dele. Eu estava quase no ponto em que ele nem conseguia receber. Ele sentiu que talvez eu fosse um deles. Eu disse: você é meu amigo desde a juventude. Sim. Um dia eu me encontrei com ele, coloquei meu telefone na mesa. Estávamos sentados, coloquei meu na mesa. Ei, agora você tem tudo isso. O que? Dizendo? O que você está dizendo sobre o meu telefone? Você está estragando o relacionamento. Não tem nada aí. Eu quero te ajudar. O que foi? Eu disse: peça agora para você. Sim, um homem grande. Olha só, esses são seus brinquedos. E esses são seus brinquedos. Ah, mas veja, Deus, às vezes ele é fiel conosco. A gente não consegue acreditar que ele ainda é fiel. Será que Deus ainda me ama mesmo? Deus ainda te ama. Deus te ama. Mas Deus não muda. Deus é aquele que é sempre o mesmo. É o mesmo. O mesmo. E essa é a natureza de Deus. E essa deveria ser a sua natureza. A mesma. A mesma. A mesma. Minha fidelidade e minha misericórdia estarão com ele. Isso significa que Deus ainda está garantindo o perdão. Quando ele diz que a minha fidelidade estará com ele, significa que ele já espera alguns erros. Você tem consciência de que existem alguns erros? Por que você tem papel higiênico na sua casa? Não. Eu quero saber. Talvez você tenha um motivo. Por que você tem papel higiênico? Alguns erros acontecem. Você sabe, tem alguns erros. Ah, sim. Ah, sim. Que a misericórdia é dele. Levante sua mão e receba misericórdia. Além da unção, você precisa da misericórdia dele. Sim. Aleluia. E em meu nome o seu poder será exaltado. Chifre significa autoridade. Sabe, minha autoridade aumentou com o passar dos anos. Autoridade se mede pelas pessoas que você pode enviar ou chamar. Ah, sim, chamar alguém. E a distância que a pessoa percorre quando você chama ou envia é uma medida de autoridade. Por quê? Porque o homem de autoridade disse: eu também sou um homem. Eu digo para um, venha. E ele vem. Para outro, vá. E ele vai. Então, é o alcance desse ir e vir. A medida disso é o que revela o nível de autoridade. No começo, eu só conseguia enviar alguém dentro da igreja. Por favor, pegue um microfone para mim. Por favor, pegue um microfone para mim. Por favor, preciso de água. Por favor, preciso de papel. Esse era o máximo. E então, à medida que minha autoridade aumentou, eu já conseguia dizer: vá para Shimota, vá para Sakumona, vá para Tema. Era aí que minha autoridade estava. E, toda vez que eu testava minha autoridade, às vezes era com um pouco de dificuldade. Eu dizia: vá para Tema. É. O primeiro ia, teita. Mas, aos poucos, minha autoridade foi aumentando, aos poucos minha autoridade foi crescendo. Um dia, fui para Milton Keynes, fui para o Reino Unido, não sei o nome do lugar, e eu disse para eles: me tragam 6 cadeiras. Me tragam 6 cadeiras, arrumem para mim. Eles arrumaram atrás do púlpito, e eu falei antes de eu terminar: essas 6 cadeiras vão estar ocupadas e eu vou mandar o pessoal para lá, para longe. Agora, semana que vem, eu vou para Fiji. Uma das pessoas que sentou nas cadeiras está em Fiji. E depois eu vou para Papua Nova Guiné. Uma das pessoas que sentou na 6ª cadeira está em Papua Nova Guiné.
Distância. E você vê que a distância lá, o tempo de voo, você vê, é tipo, de onde eu vou, são 19 horas de voo. Voo de Dubai para esse lugar são 19 horas. Não, o voo mais longo do mundo é 19 horas. 19 horas direto, como o voo mais longo sem paradas no ar. 19 horas. Não sei se você entende, são 19 horas. Um corvo para Londres em 6 horas. Um dia eu fui até uma irmã e ela estava trabalhando em Milton Keynes como advogada. Na verdade, eu sei que ela era advogada porque uma vez estávamos tendo uma. O juiz continuou ligando para ela. Isso é algo sobre o seu caso. Então o juiz continuou ligando. O juiz ligou. Tive que explicar uma coisa para ele. Mudei de profissão, mandei para o Mali. Tribunal na Inglaterra, Mali. A autoridade. Ele diz, minha buzina. Buzina. O chifre é um símbolo do seu autor. Quando você vê os antílopes assim, um dia eu estava no Quênia. Você vai estar lá e... Sim, 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 você estaria lá. E eu vi cerca de 70 antílopes. Sim. E o homem que estava dirigindo o carro disse, essas são as esposas de um antílope. Então eu perguntei para ele, quem é aquele? Olha, eu deveria olhar para eles de perto. Só um deles tem chifres. Então, quando eu olhei, vi um deles com chifres. Ele estava com elas. Ele é o homem de autoridade sobre 70 esposas. Ele diz para uma ir, e ela vai. Outra vem, e ela vem. Quando passamos, 5 minutos depois, vi 7 antílopes. Esses maridos sem autoridade. Eles não têm esposas, nada. Eles não têm nada. Eles estão só andando por conta própria. Ah, sim, você não será um homem sem autoridade. Pela unção que você vai receber, seu chifre será exaltado. Versículo 25. Ah, essa é a canção sobre a unção. Ele diz, porei a sua mão no mar e a sua destra nos rios. Agora, quando você fala do mar, significa que Deus vai fazer você atravessar o mar. Agora, qualquer lugar distante para onde você for, você vai ter que atravessar o mar. Não existe lugar próximo em que você não vá atravessar o mar. Você tem que atravessar o mar. No mínimo, vai atravessar o mar. Pode voar sobre o mar por 14, 12, sem ver nenhuma terra? Sim. Então isso significa que Deus tem um ministério para você que tem algo a ver com o mar. E então ele disse, você atravessará rios. Lembro-me de quando estava pousando na cidade de Bangui. Estava sentado perto da janela e alguém disse, olhe para fora. E quando olhei pela janela, vi um rio incrível. Esqueci o nome do rio. Não o Rio Congo. Outro rio. Rio enorme. Diga bem. Ubangi. Uangi. Sim. Rio Ubangi. Ubangi. Rio Ubangi. Lindo, né? Lindo. Quero dizer, é uma unção ver o rio Angi. Você já viu o rio Angi? Eu vi o rio Angi. Não, às vezes o bispo conta, mas eu não entendo quando as pessoas estão se afastando do ministério. Olha o que o ministério faz por você, a mão direita dele nos rios. Você vai atravessar rios.
Um dia eu estava em Kinshasa e disse: eu preciso atravessar para Brazzaville. Essas são as duas capitais mais próximas do mundo. Elas são separadas apenas por um rio. Eu entrei em um barco. Minha esposa também estava lá. E vários de nós. E começamos a atravessar o rio Congo. Uma profecia estava se cumprindo. Ore pelo rio, mesmo que você nunca o tenha atravessado antes. Até mesmo sua oração. Toda vez que atravesso um rio, dou glória a Deus, porque vejo que a unção está funcionando praticamente. Olhe para o rio. Que rio é esse? O Lange. Rio Congo. Sim, sim. Lindo. O rio Congo é tão grande que em algumas partes há ondas como se fosse o mar. Às vezes é longe. Você não consegue ver o outro lado. É um rio muito grande. Próximo verso. Ah, ele me clamará, dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, rocha da minha salvação. Deus responderá às orações. Deus responderá às orações. Eu estava rezando em uma sala. Então, de repente, no meio da sala, vi fumaça branca, do tamanho da minha mão. E vinha do centro. Eu não estava dormindo. E eu vi fumaça branca. A luz estava subindo. E eu vi que Deus, foi como, era onde eu estava orando. Foi como orações subiam ao céu. Estava indo direto para o céu. Ah, sim. Ele me clamará: Tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Tantas orações que eu já fiz. Deus respondeu. Ano passado, Deus respondeu a uma oração. Na verdade, nem mesmo uma oração, mas sim uma promessa. Mas é claro que eu tive que orar sobre isso, pois eu sabia que quando eu orava, eu dizia: não é possível, nunca é. Mas isso aconteceu várias vezes. E eu dizia: Senhor, Tu és selvagem. Ó, Deus é selvagem. Deus é selvagem. Deus é muito selvagem. Ele clamará a mim: Tu és meu Pai, meu Deus, rocha da minha salvação. Versículo 27. Também o farei meu primogênito, mais alto que os grandes reis da terra. P.R. Rosal. A poderosa unção de Deus pode verdadeiramente fazer com que você seja realmente mais alto que todos os reis da terra. Uau! Pela graça de Deus, eu interagi com vários presidentes. Quando li a biografia de Bonk, ele disse: pela graça de Deus, interagiu com 14 presidentes. Sim, porque interagir com o presidente não é pouca coisa. Então ele contou cada um. O diretor com 14 presidentes. Não é uma coisa simples. Eu farei você maior, mais alto que os reis da terra. Ah, sim. Uau, há algumas coisas que eu não faço. Não sei dizer. Oh, sim. Eu o farei meu primogênito. Primogênito significa especial. Eu te faço mais alto que os reis do. A posição que Deus está lhe dando é mais alta que a do rei. Essa é a posição que Deus recebeu por causa disso, por causa da unção.
Amém. Você está animado? Não sei se você está tão animado quanto eu. Quer dizer, isso é fantástico demais. Olha, fantástico. Pela graça de Deus, interagi com todos os presidentes de Gana até me tornar pastor. Durante toda a minha infância, vi o presidente Ravlins. Mas no ministério, comecei a interagir com ele. Estive na casa dele 2 semanas antes de morrer. Oh, sim. 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 Ele me recebeu em sua casa. Oh, sim. Presidente Kufu, presidente Mohamed, presidente Mels, presidente Akufo-Addo. Dê um nome a ele, todos eles cara a cara. Você nem viu seu DC. Você ama a unção. Você ama a unção. Mas a unção é selvagem. Diz também que farei de mim meu primogênito mais alto que os reis da terra. Uau! Uau! Versículo 28. Manterei a minha misericórdia com ele para sempre, e a minha aliança permanecerá firme com ele. Amém. Versículo 29. Também farei com que a sua descendência dure para sempre, e o seu trono durará enquanto durar o céu. Uau! Incrível! Deus é selvagem, muito selvagem. Amém. Sentem-se todos.